CDD02! Como é que vocês estão nessa quinta-feira maravilhosa? Gente, eu espero que esteja todo mundo bem, todo mundo com saúde, todo mundo feliz, né? Que hoje eu vou trazendo mais uma quinta-feira repleta de conteúdos para vocês, tá bom? Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 4 do livro de Atividades Físicas e Recreativas, a página 23. Então já pega aí seu livro, abre aí na página 23, certo? E já faz aquela leitura prévia antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Aí depois vocês pausam para ler o livro, depois vocês liberam o vídeo e vai acompanhando junto com o material de vocês, tá bom? Posso confiar em vocês? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui um pouco o meu rosto para que vocês possam visualizar melhor o slide, né? E aí eu trago aqui para vocês a nossa revisão do conteúdo anterior, né? Que a gente falou um pouquinho sobre recreação e entretenimento, né? A gente viu o quanto é importante o ser humano, não precisa ser só do público da terceira idade ou infantil, mas todas as pessoas elas necessitam ter um momento de lazer, de entretenimento, de recreação na vida, né? E aí a gente falou bastante sobre isso no nosso conteúdo passado, de quinta passada, né? E aí hoje nós iremos aprender sobre a importância do planejamento, né, nas atividades recreativas e físicas, como realizar e também vocês irão aprender como realizar um bom planejamento. Esse conteúdo de hoje, quando a gente dá ele presencialmente, quando eu ministro ele presencialmente, esse conteúdo ele é totalmente focado em um planejamento real que a gente realiza com as crianças da Casa da Criança, certo? Então a gente planeja toda uma ação, né, para ser realizado na Casa da Criança. E aí, hoje, nós vamos falar vários exemplos disso, né? Só que quando a gente voltar presencialmente e lá também na creche esteja liberado, né, que a gente não sabe, mas quando eles liberarem para ter visitas, a gente vai realizar uma ação lá com as crianças, tá bom? E aí a gente vai colocar em prática esse conteúdo de hoje. E aí eu queria iniciar perguntando a vocês se vocês sabem para quê, né, o porquê de fazer um planejamento. Qual é a importância disso, qual a relevância disso para vocês? Um planejamento, seja para o que for. O que vocês acham que isso vai contar, isso vai trazer de importância na vida das pessoas, no ponto de vista de vocês? E aí, o que é que vocês acham? Podem falar o que vocês acham que realmente vale a pena a gente planejar. Nesse quadrinho aí, né, se vocês observarem, existe uma figura com vários planejamentos, né? Tem aí um nome bem grande de sucesso, né? Trabalho, e entre outros pontos aí, dinheiro, internet, várias coisas, não é isso? Gente, a vida do ser humano inteligente, ela precisa ser planejada. Ai, professora, mas quando eu planejo parece que nada dá certo. Eu prefiro fazer assim, ó, alavantu. Deu vontade, eu faço, quero fazer isso, eu faço. Mas planejar, quando eu planejo, não dá certo. Eu costumo dizer que quando o planejamento ele não dá certo, quando a gente dá muito com a língua nos dentes. Quando a gente fala demais, aí às vezes o planejamento não dá certo, né? Então é melhor a gente planejar em silêncio com vocês mesmas, né? E planejar tudo. Planejar a vida de vocês amorosa, o planejamento da vida de vocês economicamente, mental. Gente, tudo precisa ser bem planejado, o trabalho. Até para você manter uma alimentação saudável, você precisa de planejamento. Porque se você não se planejar, você come qualquer besteira que tem na rua, você come qualquer besteira que encontra na frente. Mas se você se planejar, você vai estar sempre ali com tudo o seu preparado, né? Então, a gente vai falar bastante sobre planejamento, dicas de planejamento e vários pontos aí importantes. E aí a gente sabe, como eu falei pra vocês, a gente tem a necessidade de estar sempre planejando tudo que tem ao nosso redor, né? Tudo que faz com que a gente, além de ser a questão de educação financeira, educação em outros pontos, né? O planejamento ele é importante para que você tenha controle das situações,
certo? Então, o ponto específico do planejamento é isso, porque quando você planeja, você tem controle de tudo que você vai fazer. Então, quando a gente programa alguma atividade e essa atividade ela é bem planejada, a gente consegue ter todo um acesso, todo um manejo naquela situação, não é isso? Mas quando eu vou de todo jeito, talvez eu não tenha. Vou dar um exemplo. Quando vocês vão fazer uma festa de aniversário, vocês chegam e fazem tudo de última hora, vou lá no Alecrim, compro tudo que tem para comprar e acabou-se conversa. Não, né? Talvez não, talvez sim. Existe aí as questões das festas surpresa, mas é diferente. Do que uma grande festa, um grande aniversário, um grande momento, né? Casamento, aniversário de 15 anos, seja o que for. Exige o quê? Planejamento. Tudo é planejado. O tema, os convidados, a festa, a alimentação, o local, tudo isso, o horário, o dia, tudo é muito bem planejado, não é isso? Por quê? Porque quando chegar no momento exato, vocês já têm tudo nas mãozinhas de vocês. Então vocês não vão ficar aperreadas se faltar refrigerante, vocês não vão ficar aperreadas se o bolo não chega. Por quê? Porque já tá tudo planejado. Então você já tem tudo em ordem, né? Mas quando a gente não planeja, a gente fica aperreada. Um exemplo, eu faço tudo de última hora. Aí eu queria uma bola rosa, só tô encontrando bola azul. Eu queria uma vela com o número 3, mas no canto que eu fui só encontro outros números, mas o 3 não tem. E aí atrapalha tudo que você já tinha planejado, não é isso? Então por isso que é importante a gente focar bem no planejamento. E aí nós temos pontos específicos, né, para falar um pouco mais sobre essa questão dos planejamentos. Então a gente precisa saber de horário, de espaço, de equipamento, de capacitação da equipe, a pesquisa de público e utilizar também o PODC, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Quando nós vamos, né, quando nós sempre vamos para a casa da criança, a gente planeja uma atividade com as crianças, a gente precisa saber o horário que a gente vai trabalhar com essas crianças, o tempo que a gente tem, o espaço que a gente tem, os equipamentos são todos feitos por vocês, os equipamentos que a gente utiliza sempre são brinquedos confeccionados por vocês, com materiais totalmente reciclados, né? A capacitação da equipe a gente faz em sala, que toda a sala vai ser dividida em grupos e cada grupo é responsável por ficar por um tema, para ficar com alguma atividade que deve ser ministrada no dia, né? A pesquisa de público, a gente sempre pesquisa se a gente vai trabalhar com criança ou com idoso, porque cada público vai trazer a sua diferença de atividade. Não tem como eu colocar uma brincadeira de estourar balão, de correr, de pular para idosos, né? Isso não é muitas vezes nem é atrativo para eles. Então a gente precisa saber qual público a gente quer e como a gente deve utilizar as normas do PDODC que a gente vai falar agora, certo? E aí aqui eu trago alguns exemplos para vocês, né, da questão da organização, sobre os equipamentos, né, que a gente faz tudo reciclado de preferência, o espaço, se é um campo aberto, se é um local mais fechado, o tempo que a gente tem lá no espaço da criança, a gente sempre usa 2 horas, no máximo 3 horas, né, que a gente utiliza com as crianças. E aí nós também temos a questão da escolha do público e o trabalho em equipe, que é super importante a gente estar sempre frisando o trabalho em equipe, tá bom? O programa programando as atividades, né? Que é o que eu falei para vocês do PDOC. Ele foi criado com o objetivo de auxiliar o recreador, né, ou o cuidador, no caso vocês, a organizar melhor, de forma eficaz, as atividades que serão propostas durante a recreação e lazer. Então, essa PDOC ela é utilizada bastante na área administrativa, né? E a gente também utiliza no momento que a gente vai planejar algum tipo de atividade. Então, o P significa planejamento. E aí, nesse planejamento, a gente precisa saber quem é meu público-alvo, quanto tempo eu precisarei, quantas pessoas participarão. Então, a gente sabe que o público, por exemplo, é criança. O tempo que a gente tem é 2 horas, e de 2 a 3 horas. E as pessoas que participarão, a quantidade é 90 crianças. Então, a gente já tem todas as informações aí pra gente dar
pra gente progredir para as demais, né? O O vem de organização, então checar tudo que foi proposto, se está pronto, as atividades que a gente separou, o que a gente planejou em sala, será que já está tudo ok para começar, né? O desenvolvimento, que é a etapa que aplicamos toda a atividade, né? E aí, como eu digo a vocês, quando a gente planeja tudo, a gente consegue ter um controle. Então, se, por exemplo, um grupo esqueceu de trazer a música, que ia ter um momento de música com as crianças, e aí esqueceu de trazer o som, aquela atividade, a criança ela vai ficar sem fazer aquela atividade? Não, né? Por quê? Porque e aí, por isso que é importante a gente ter o plano B na manga, né? Porque se alguém esquece de levar alguma coisa, a gente já tem um plano B de substituir aquela atividade com outra atividade. E aí a ação não vai parar porque faltou o som, né? Por quê? Porque a gente já tem uma carta extra na manga. Então é muito importante a gente sempre pensar no plano B, C, D, quantas letras do alfabeto tiver pra frente, tá? O controle, né? O C vem de controle, verificar se todas as etapas foram executadas e analisar também os erros ocorridos. Então a gente sempre faz uma reflexão da atividade que a gente fez e é muito importante a gente estar sempre atento a cada detalhe que a gente está tendo lá com aquelas crianças, tá bom? E aqui nós temos um quadro que fala um pouco sobre o contexto tudo de um planejamento, né? Então aí nós temos um exemplo de a gente tem que escolher a data, o local, né? O objetivo daquele planejamento, os recursos necessários que vai ser utilizado, os procedimentos de realização e as observações gerais, né? Então, vocês que gostam de planejar, vocês podem até se espelhar um pouco nesse quadrinho aí, levar, né, pra vivência de vocês. Tem muitas pessoas que trabalham em igrejas, né, com crianças, e aí tem aquelas brincadeiras, aquelas ações com as crianças e precisam sempre planejar, não é isso? E aí, aqui eu finalizo o nosso conteúdo de hoje, certo? Que a gente fala sobre... Então é isso, como eu tava falando pra vocês, a gente finaliza aqui o nosso conteúdo de hoje, né, que a gente falou sobre planejamento. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, gente, não tenham vergonha, eu tô achando vocês muito caladinhas, né, muito caladinhos. Vamos lá, vamos interagir, o que é que vocês acharam, o que é que a gente poderia melhorar, vamos interagir comigo, tá bom? Nosso próximo conteúdo nós iremos falar sobre definindo e conhecendo o público-alvo. Então a gente vai falar sobre características de cada público, do idoso, da criança, do adulto, o que isso é atrativo ou não, tá bom? Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre cada características por idades, tá certo? Já vá fazendo aquela leitura prévia, já pega o material, já vai fazendo uma leiturazinha rápida do conteúdo que a gente vai aprender na próxima quinta, tá? E aí, deixo aqui a minha frase de hoje para motivar vocês, né, nessa quinta-feira maravilhosa, que diz o seguinte: eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos, mesmo que eles pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Então, por mais difícil que seja, a gente precisa ser persistentes. A gente precisa correr atrás. Ai, professora, mas tem dia que eu tô cansada, eu tô desestimulada, eu queria desistir. E aí eu sempre digo pra vocês, gente, vocês não planejaram, não tiveram o objetivo de vocês de estarem fazendo aquilo, né? De estarem correndo atrás daquilo, então não desista, né? É difícil, é suado, é complicado, a gente mata milhões de leões por dia, mas o sabor da vitória é a melhor sensação que tem, né? Eu já passei por vários momentos durante muitas coisas da minha vida que eu pensei em desistir, mas quando eu consegui alcançar aquilo que eu almejava, minha gente, a sensação, né? E até mesmo o sacrifício, a luta, a peleja que a gente teve, parece que adocica ainda mais a nossa vida, né? Deixa tudo mais doce, mais leve, mais gostoso. Então não desistam. Sempre que vocês quiserem conversar, podem me procurarem, tá bom? Sobre a atividade, professora,
Eu posso perguntar o que a gente acabou de aprender, né? Gente, qual a importância do planejamento? Cite o que é PDOC, PDODC, certo? Então, são coisas que a gente acabou de aprender aqui. Não se acanhem, podem movimentar lá no grupo, podem falar. Eu estou aqui justamente para isso, para servir vocês, para trazer o melhor para vocês. Se vocês ficam sempre caladinhos, eu vou achar o quê? Que tá todo mundo entendendo, tá tudo maravilhoso. E aí eu vou continuar. Se eu perceber, se alguém falar, professora, eu tô com dúvida, isso, aquilo, outro, aí eu vou fazer o quê? Vou voltar, vou conversar, vou explicar, tá bom? Um super beijo no coração de vocês. Uma ótima restinho de semana, né? Que quinta-feira já é restinho de semana. E fiquem todos com Deus. Até a próxima quinta. Como eu falei, qualquer coisa é só me procurar. Milhões de beijos. Tchau, tchau, tchau.